Bom dia, está começando mais uma edição do programa Classe Imóveis aqui na TV Cidade Verde. E no programa de hoje você vai saber mais sobre o programa habitacional Casa Verde Amarela do governo federal que substituiu o Minha Casa Minha Vida. Quais são as principais mudanças? Vamos falar também sobre o trabalho de uma administradora condominial e as vantagens de ter esse tipo de assistência no condomínio. Tem ainda uma reportagem muito esclarecedora sobre o momento do mercado para a compra de imóveis. Será que mesmo em meio à pandemia é uma boa ideia fazer aquisição de um imóvel agora? Daqui a pouco essas e outras informações no programa Classe Imóveis, que já está começando. Eu vou começar o programa com um recado para você que quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como um fiador, caução ou seguro-fiança. Com a imobiliária virtual Plano B, você aluga o seu imóvel de forma simples e sem burocracia. Você faz todos os processos pela internet. Além de não precisar de fiador, caução ou seguro-fiança, a documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido tanto para quem quer alugar quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro, é muito simples. Encontre o imóvel dos seus sonhos e mude sua vida para melhor. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E o governo federal lançou no final do mês de agosto o programa habitacional Casa Verde Amarela, em substituição ao Minha Casa Minha Vida, que deixa de existir. A medida provisória, assinada pelo presidente com a criação do programa, foi enviada ao Congresso Nacional para votação. Na prática, o Casa Verde Amarela propõe algumas adaptações ao Minha Casa Minha Vida. Acompanhe na reportagem. O projeto está sendo apreciado no Congresso. A expectativa é que seja implantado em 90 dias. A proposta é que o Casa Verde Amarela tenha juros mais baixos que o programa Minha Casa Minha Vida, que foi lançado em 2009 e responsável por 4 milhões de unidades habitacionais em todo o Brasil, em grandes empreendimentos, como Jacinto Andrade, o maior conjunto habitacional da América Latina. A meta é financiar 500 a 600 mil unidades habitacionais por ano, com parcelas até 10% mais baixas que no programa atual. Outra novidade é permitir a renegociação do débito das famílias que ganham até R$ 1.800 e estão com as mensalidades em atraso. Hoje, 40% dos contratos do Minha Casa Minha Vida nessa faixa de renda estão inadimplentes. São mais de 500 mil pessoas endividadas. As famílias que correm o risco de perder os imóveis, com a aprovação da lei, vão poder pagar uma parte e refinanciar a dívida. A terceira grande medida do Casa Verde Amarela é a regularização fundiária para legalizar imóveis que já estão consolidados. É a situação da Vila Irmã Dulce e muitas outras áreas invadidas. Os moradores conquistaram o direito à posse, mas ainda não têm um documento do terreno e, por isso, não podem fazer transações como financiamentos para reformas. Para a regularização fundiária, devem ser usados R$ 500 mil no projeto piloto, que, se der bons resultados, será expandido. As medidas estão sendo avaliadas como uma forma criativa de estimular a indústria da construção civil e gerar emprego e renda com baixo custo para o governo. A primeira grande medida é uma redução de juros, oriunda da taxa de juros do país que caiu, em função da disciplina fiscal, como reforma da Previdência, contenção de gastos, que possibilitou a redução de juros no país e, como consequência, redução de juros na habitação, que faz bem a toda a nação. O segundo ponto também é muito importante, porque possibilita as pessoas mais pobres, que que receberam por sorteio seus imóveis na faixa 1 do programa, que é a faixa mais baixa, de poderem renegociar. Se está devendo 10 prestações, paga 3, bota outra no saldo devedor. Então vai-se possibilidade de se renegociar. E os mais pobres têm a possibilidade de não perder suas casas. E o terceiro ponto também, que é a regularização fundiária, é importantíssimo. Que são pessoas que já estão consolidadas, já vivem há muito tempo nessas unidades habitacionais, que precisam de regularização. Então acho inteligente, no momento certo, espero que tenhamos êxito
na implantação dessas 3 medidas. Agora nós temos um intervalo comercial, mas é bem rápido. E em instantes, nós voltamos para falar sobre o trabalho de uma administradora de condomínios. Fique aqui, o programa Classe Imóveis volta já. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De volta com o Classe Imóveis. A administração de um condomínio pode ser comparada ao gerenciamento de uma empresa, devido às muitas atividades que devem ser executadas para o bom funcionamento do local. Desde a gestão de funcionários, contas a pagar, prestações de conta, reuniões com os condôminos, até a manutenção do condomínio. Por isso, alguns empreendimentos optam pela contratação de uma administradora de condomínios para assumir essas tarefas. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Carolina Sobral e a Camila Marcela. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom, a primeira dúvida que fica é quando uma administradora condominial é contratada, como é que fica o papel do síndico? Ele deixa de exercer? Não, o síndico não deixa de exercer, porque ele continua respondendo civil e criminalmente, certo? Pelo mandato dele no condomínio. Então, o que a administradora faz? Ela vai auxiliar ele nas demandas do dia a dia do condomínio. Essas funções, elas geralmente são mais administrativas e financeiras ou elas se estendem aos mais diversos setores? Assim, Mayra, depende muito da administradora de condomínio que o condomínio escolher, né?
Tem administradoras de condomínio que, por exemplo, só faz as funções administrativas, como, por exemplo, a folha de pagamento, a confecção de livros de prestação de contas e etc. Tem outras que já fazem essas funções administrativas, mas também fazem geração de boleto, que é esse gerenciamento mais financeiro, né? E tem também as administradoras de condomínios que trabalham, além das funções administrativas e da geração do boleto, trabalham também com garantia condominial, com garantia da cota de condomínio. Essa garantia da cota condominial, todas fazem isso, né? Como é que funciona esse garantimento? Não, Mayra, depende da administradora. Muitas administradoras em Teresina não trabalham com a garantia. Esse é o diferencial da nossa empresa, certo? Ela garante aquela receita total do condomínio mensalmente. Então, assim, o condomínio ele não tem prejuízo nenhum. Ele vai receber aquela receita todo mês completa na sua conta. Algumas funções, como... Desculpa, pode falar. É bom frisar que esse serviço de garantia, ela é uma segurança para o condomínio, né? Uma segurança financeira para o condomínio. Então, é um diferencial, sim, a ser considerado na hora da contratação dessa administradora. Quer dizer, todo mês o valor referente às taxas, só as taxas condominiais, a administradora vai lá e repassa esse valor total para o condomínio, independente de ter acontecido o repasse dos condôminos ou não. Isso, como se todos os condôminos tivessem feito seu pagamento em dia. O condomínio ele não sofre nenhum prejuízo financeiro quanto a isso. E aí isso é importante para ajudar a manter, né, o condomínio em funcionamento, porque a gente sabe, até foi o tema de uma entrevista passada nossa, que a inadimplência da taxa condominial tem sido muito grande, principalmente agora, nessa época de pandemia. Então, né? Quem tem uma administradora de condomínios que possui esse serviço de garantia, está sofrendo menos ou nada durante esse período de pandemia, né, por conta dessa crise financeira. E além do garantimento, né, da garantia da receita condominial, outras funções, como, por exemplo, gerir funcionários, a manutenção de áreas comuns, algum problema, algum equipamento que deu defeito, é papel também da administradora? Sim, ela auxilia. Temos todos os setores, né, que trabalham com essa parte, nessas demandas, né? No caso, tem a logística, que trabalha nessa parte do área comum, uma festa que vai ser feita, que no caso, nesse período está até suspenso. O que a gente mais recebeu nesse período mesmo da pandemia são solicitações de comunicados, né, que é solicitado ao setor documental, multas, né, porque a gente teve muita recorrência de unidades faz muito barulho. Então, isso aumentou muito nesse período. O que vocês podem dizer que uma administradora tem que ter? Quais as qualidades para ela ser considerada muito boa, para ela atender todas as necessidades do condomínio? Um ponto principal para se escolher uma administradora de condomínios é ver também o tempo de empresa, que tem uma experiência, que já lidou com várias situações, porque o dia a dia condominial não é previsível sempre, né? Cada dia existe uma nova situação, uma nova repercussão. Então, essa experiência de anos de empresa, anos de mercado, ajuda muito a lidar com essas situações que vêm surgindo futuramente, né? Isso, está sempre verificando também a idade do CNPJ, a sede da empresa, né? Como é que ela trabalha, tudo isso contribui. A quantidade de unidades administradas? Sim, exatamente, pelaquela empresa. Aí, com quanto tempo que ele está no mercado, né? E quantas unidades ela trabalha. Para ver se realmente ela tem toda uma estrutura. Uma segurança, exatamente. Uma equipe multidisciplinar também é muito importante. Vários departamentos que estão ali para suprir todas as demandas, cada departamento com a sua profissionalização naquela determinada área. Então, isso é muito importante. Porque vai desde a geração de boletos até uma assistência jurídica, né? Sim. Então, é tudo muito complexo. A gente falava agora há pouco sobre a pandemia, né? As reclamações que tiveram. Quais foram as principais adaptações que as administradoras tiveram que ter para esse período, né? As situações novas que surgiram? Assim, estruturalmente, falando aqui um pouco estruturalmente, teve essa mudança da empresa, que todas as empresas, a maioria das empresas, tiveram que se adaptar a um novo tipo de trabalho que é em home office, né? Então, todas as empresas de administradores de condomínios passaram ou ainda passam por esse tipo de serviço de home office. Então, teve também suspensão de trabalhos externos, por exemplo, né? As empresas não poderiam permanecer com funcionários externos por conta da saúde, né? Daquele colaborador. Teve algum serviço que não era prestado, que passou a ser feito em decorrência da necessidade da pandemia? Aumentou muito a consultoria jurídica.
né? A consultoria jurídica, por conta de mais pessoas em casa, geram mais conflitos, questão de barulho, pessoas querendo utilizar áreas de lazer, o síndico não querendo permitir por conta da saúde das outras pessoas, principalmente do grupo de risco. E aí ficava aquele embate entre condomínio e síndico, então acionam o administrador, o setor jurídico da administradora para ter um embasamento, para ter uma orientação. E por essa parte aumentou bastante a nossa demanda. Outra dúvida que eu acho que é muito frequente de síndicos e até dos moradores de condomínios diz respeito à taxa condominial. Quem é que define essa taxa? É a administradora? É o síndico? São os condôminos através da assembleia? Porque às vezes chega-se ao comum de pensar, não, a administradora está cobrando caro, né? A administradora cobra caro. Como é que funciona a definição dessa taxa condominial? É a administradora? A administradora ajuda, mas quem decide são os condôminos com o síndico em meio de assembleias, né? Eles são previamente comunicados por meio de editais que vai haver assembleia, né? Isso a administradora já está trabalhando na planilha orçamentária, onde elenca todos os valores que vão ser usados mensais e anualmente, né? No caso que são salário dos funcionários, tem as manutenções. Então, tudo isso é feito numa planilha orçamentária que vai ser apresentada em assembleia. O que precisar ser modificado, os condôminos solicitar, será modificado. Então, assim, não é a administradora, né? Vai depender também do tamanho do condomínio, de quantas unidades ele tem. Tudo isso é elencado dentro de uma planilha que é levado para a assembleia para apresentação e aprovação. Basicamente, Mário, o síndico ele pega todas as despesas fixas, mensais, contratos de manutenção, todas aquelas despesas que o condomínio vai ter por mês e por ano, coloca, né, numa planilha orçamentária, coloca todos aqueles gastos, taxa de administração da administradora, de repente prolabore de um síndico, junta, soma aqueles valores e faz o rateio entre os condôminos. É levado em assembleia, os condôminos veem qual é a justificativa daquele, de repente, o aumento, se for uma atualização de taxa condominial, vem com o síndico a justificativa daquele aumento. De repente, alguém pode opinar, de dizer, não, determinado serviço poderia ser feito com outra empresa, que seria um valor menor e nossa taxa condominial ficaria menor do que está querendo ser atualizado agora. Então, é levado em assembleia e a assembleia pode opinar e pode aprovar ou não essa planilha orçamentária. O serviço de uma administradora condominial é caro? Quanto é que custa em média? É como a gente estava falando, né? Não é caro, não é, né? Porque assim, depende do tamanho e da estrutura do condomínio, né? Para fazer todo esse valor. Então, vai depender de condomínio para condomínio. E aí, como você disse, é feito essa divisão entre os condôminos. Por exemplo, pode variar entre 500 e R$1.000, algo do tipo? Sim, varia bastante. Tem, às vezes, é cobrado um salário mínimo, a taxa de administração, ou é um pouco mais, às vezes é por percentual em cima da receita do condomínio. Então, depende muito mesmo do tipo de condomínio, da quantidade de unidades, da planilha orçamentária daquele condomínio. Então, porém, é um custo, como foi dito, é um custo que vale a pena de se ter. Né? Se for ver mesmo na taxa condominial, eu acho que basicamente uns 3% do valor que você paga de taxa de condomínio, não onera. O que onera mesmo em taxa condominial é pagamento de funcionários, que é o gasto maior que o condomínio tem. Então, a taxa da administração, né, da administradora de condomínio, vai onerar pouquíssimo para o condomínio. E só lembrando que essa taxa ela vai dentro da planilha orçamentária também para os condôminos verificar, entendeu? Olhar e aprovar. Ela é um valor anual, né, que já é reajustado anualmente. O síndico, por exemplo, um condomínio com muitas unidades, o ideal seria o síndico ter realmente esse auxílio de uma administradora, tendo em vista toda essa complexidade que a gente está tratando aqui, de serviço prestado, de quantidade de funcionários, das contas, que são um grande gargalo, né? Muitas vezes o síndico administra um valor muito alto, né? A gente sabe que alguns condomínios têm uma receita bem elevada e aí isso acaba gerando outros problemas, né? Então, quando há um condomínio bem grande, o ideal seria realmente ter esse serviço de uma administradora? Sim, com certeza. Principalmente para ter um auxílio também jurídico, né? Porque muitas das decisões que são feitas pelo síndico dentro do condomínio, elas são feitas porque, assim, o síndico, muitas vezes, ele entra naquele cargo, mas ele não foi preparado para estar ali, ele não foi preparado para ser síndico, com exceção de alguns que já fizeram algum curso de síndico profissional.
Mas o síndico condômino, muitas vezes, ele entra de repente porque ninguém mais quis assumir aquele cargo, né? Então, ele não tem o preparo para estar ali. Então, a administradora, ela entra para ensiná-lo também e dizer, ó, é por aqui, não é por ali. Isso vai contra o Código Civil, isso aqui vai contra a Convenção Condominial, vai contra o regimento interno. Então, a administradora, ela é mesmo o braço direito do síndico nessa parte. Algumas administradoras hoje em dia, acredito que seja até o caso da administradora predial, já tem até um serviço todo automatizado, né, com tecnologia, qual o síndico pode ter acesso a todas as ferramentas disponíveis, e isso com certeza facilita bastante, né? Sim, a gente também tem o aplicativo, né, o Classicom, que você acompanha tudo nele, tem praticamente todos os setores, né? A gente trabalha muito com isso, né, com a credibilidade da empresa, né, para que o condômino acompanhe. Maravilha. Meninas, eu queria agradecer vocês por essa entrevista, pela participação, pelas informações esclarecedoras. A gente falando um pouco mais sobre o trabalho de uma administradora condominial e quais as vantagens para o condomínio aderir a esse tipo de serviço. Muito obrigada. Olha, e falar de administração condominial é falar da Predial Administradora de Condomínios, uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação e que faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São quase 80 mil unidades condominiais administradas, com garantia total de receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Contamos ainda com atendimento especializado para os setores, por exemplo, financeiro, jurídico, logística, documental, cobrança e muitos outros. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-3133-5000 ou ainda pelo site www.predialadm.com.br e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência. Vamos agora a um intervalo comercial e na volta falaremos sobre o mercado imobiliário. Será que este é um momento bom para a compra de imóvel? Nós voltamos em instantes. Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão.
alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. De volta com o Classe Imóveis. Olha, mesmo passando pela crise econômica que atinge vários setores, o mercado imobiliário tem conseguido se manter e até mesmo crescer neste momento de incerteza. É que muita gente tem se adiantado, feito as contas e buscado um imóvel para morar, atendendo às novas necessidades que foram descobertas, como, por exemplo, ter um local com mais espaço. Medidas como a redução da taxa de juros vêm ajudando na aquisição de imóveis. Olha só. Mesmo sendo um ano difícil em praticamente todos os setores da economia, tem muita gente otimista e com boas expectativas por aí. No mercado imobiliário, por exemplo, a taxa básica de juros, a taxa Selic, no patamar mais baixo da história, 2,25% ao ano, somada a uma nova demanda por imóveis mais espaçosos, criada pelo confinamento, ajudaram a impulsionar as vendas. A tendência é que os preços permaneçam, pelo menos, estáveis. Estamos num período muito bom para investidores, né? Para quem está querendo adquirir o seu primeiro imóvel ou até melhorar mais o seu espaço, né? Que hoje é um dos lugares que a gente mais vai conviver dentro de casa, né? Devido ao que a gente está passando agora, essa pandemia veio nos mostrar essa mudança também de hábito. Os impactos da Covid-19 revelam novas formas de morar e necessidades que estão moldando tendências. Se antes grande parte das pessoas gastavam mais tempo fora de casa, no trajeto ou no próprio trabalho, com a pandemia elas tiveram que ficar reclusas em seus endereços, compartilhando o local com a família ou outros moradores, o que levou a novas exigências no mercado. Existe também esse pensamento hoje para quem vai investir em imóvel e para quem vai comprar, né? Hoje eles optam por um espaço maior, área verde, né? Que é onde você pode ter uma liberdade maior do que um espaço de imóveis vertical, né? Então essa transição também dessa pandemia fez com que o cliente também optasse mais por casas, principalmente de condomínio. A tendência é que a pandemia faça com que as pessoas continuem evitando contatos presenciais, até mesmo para fecharem negócios. Empresas do mercado imobiliário vão investir cada vez mais em tecnologias que possibilitem transações totalmente online, como aplicativos e ferramentas de avaliação, o que vai ajudar a desburocratizar processos e reduzir o tempo da negociação. Tá? E esse é o momento também, para quem tem um dinheirinho guardado, essa pode ser a hora. E se você está em busca do imóvel perfeito para compra ou locação, o site Classe Imóveis é perfeito para você. O mais completo classificado de imóveis, que tem sempre as melhores ofertas. São quase 20 mil imóveis disponíveis e certamente você vai encontrar o que está procurando. Tudo de forma bem simples, basta informar a sua localidade, o tipo de imóvel e a faixa de preço. Classe Imóveis, o imóvel que você procura em apenas 3 cliques. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e você pode rever esta e outras edições do programa no CV Play. Acesse também o Instagram @classeimoveis.ofc para ter mais informações sobre o universo dos imóveis. Você já sabe, nosso encontro é sempre aos finais de semana, sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Um bom dia para você e uma excelente semana. Que Deus nos abençoe. Tchau!